Eu tive um acidente de carro aos 14 anos de idade, antes dessa época. A, a minha casa era, acho que a 7ª casa da rua que foi construída. O Morumbi era mato, mato, não tinha nada. Isso na década de 80. E aí eu fui atravessar a rua para brincar com meu vizinho. Eu tinha 14 anos de idade. Cara, eu voltei, apagou. Tum! Eu vi um túnel branco e eu me vi subindo. Aí eu falei, caracoles, que louco! Aí eu fui. Quando eu olhei para cima, tava minha bisavó olhando para mim. Nunca tive contato com ela, cara, nunca. Ela olhou para minha cara e falou, Rô, não tá na tua hora, pode descer. Eu me vi descendo. Na hora que eu acordei uma casa de diferença. Eu tinha rolado na rua por causa de um impacto. Não quebrei nada, nada. Eu levantei do chão, toquei e falei, o que aconteceu? E corri para minha casa. Eu estava longe de casa. Eu corri. Quando eu olho, o carro que me pegou era um Passat verde de aço galvanizado. E ele estava dobrado, cara, o capô. Foi uma porrada. O carro desceu 80 por hora e me acertou. E aí eu entrei dentro de casa, o cara entrou correndo, me pegou, me jogou no carro e a gente foi pro Einstein. E eu olhei e falei, nossa, o que aconteceu? O carro dele tá ficando meio vermelho. Quando eu vi, tava com um corte na cabeça que eu bati em cima de uma pedra. Aí eu tomei ponto, mas não quebrei nada. Isso que foi surreal. Era pra ter me arrebentado. E aquela experiência que me marcou. E te motivou a buscar além, ou não? Primeiro eu fiquei assustado. Mas depois, alguns fenômenos começaram a acontecer. E principalmente Por causa em do casa. impacto e daquele contato com a sua bisa, talvez não? É difícil especular, dizer que foi um impacto que me causou uma abertura no mundo espiritual. Mas talvez tenha me gerado um ponto de interrogação. O que é aquilo? Será que é real ou não? Será que foi o meu subconsciente? Até porque minha bisa... Uma alucinação. Tive. Pois é. E aí eu fui atrás de respostas. E aí que começou todo o processo de jornada em busca do que é Deus, o que seria Deus e o que é a espiritualidade real. Como a gente se identifica com uma espiritualidade? Qual é a espiritualidade que você leva para sua casa? É uma espiritualidade imposta ou é algo puro, verdadeiro dentro de você? Uhum. E isso é importante, porque a maioria das crenças, elas são impostas. Você tem que ser algo. Por que eu tenho que ser algo? Eu sou livre para escolher o que eu quero. Não, você vai ter que ser o que a sua família quiser que você seja. Não é justo. Eu acho que aí é um direito seu de achar algo que você acredita naquele momento. Porque a verdade ela é sempre dinâmica. Ela sempre vai estar mudando de acordo com todas as suas percepções, a evolução da sua consciência e do aprendizado que você tem na vida. Então a verdade ela sempre vai mudando. E foi aí que eu comecei essa jornada. E é interessante porque foi uma jornada bem solitária, tá? Até então. A Dani hoje faz parte da minha vida, então a gente... tem muita coisa igual dentro de conhecimentos e ela às vezes até me ancora pelo fato dela ser teóloga, então ela me ajuda bastante no aprendizado. Mas a espiritualidade é uma jornada sozinha. Você vai buscando suas respostas por meio de suas experiências. Acho que o primeiro questionamento também, e o que eu penso, é muito egoísta a gente pensar que só existe a gente. Né? Eu penso assim Você também. olha para o universo e fala, peraí, a gente é desse tamanhico e só tem a gente aqui. Mas... Esse foi o meu primeiro pensamento para me ligar com algo além, peraí, é o carro, a casa, aí morre e morre? O que tá além? Então, isso se faz pela troca de uma religião, infelizmente. Porque tem religiões que não acreditam no além. O que existe depois da vida? Mais vida ou não? Encerra-se aqui essa jornada. Eu me pergunto isso todo dia, desde os meus 15 anos, eu acho. Então, e aí surgem outras religiões que dizem para você que não. Existem religiões que acreditam na evolução da consciência. Não no espírito, não na alma, mas no princípio de uma consciência que vai ser passada de um corpo para corpo. O corpo não importa. Se você vai ser um homem, se você vai ser uma mulher, se você vai ter deficiência física ou não, qual é a sua cor, raça, o que você for, não importa. A consciência ela tem que pré-existir em um lugar. Então, ela vai pré-existir num corpo biológico. Então, a gente separa o que é a consciência do que é a biologia humana, a natureza real. Então, não se pode predeterminar, por exemplo, na próxima vida eu quero ser um homem. Aí é um pouco de... não seria justo, dependendo se você é homem ou uma mulher. Então, é legal esse tipo de entendimento na qual você separa a especulação espiritual da espiritualidade real.
O que importa no ser humano? O que importa dentro da evolução espiritual dele? É isso que tem que ser abordado. E o pior é que a gente só olha de dentro para fora. A gente não vê o que está dentro de nós. A gente só vê o que os nossos olhos querem. Mas quando você fecha os seus olhos por um momento, o que surge? O medo. São as camadas que estão dentro de você. O seu medo, sua insegurança, quem é você, o que eu vou encontrar dentro de mim, que tipo de ser que eu me tornei ao longo de toda a minha vida. Porque a gente só tem a amostra real da vida material. O que nós somos pelos olhos dos nossos pais, dos olhos dos nossos amigos, da escola, do trabalho, da faculdade. Você vai se tornando aquilo que os outros querem ou te colocam como possibilidade para você ser. Mas quem você é realmente? Essa é uma excelente pergunta. Quem você é? E isso a maioria das pessoas não sabem responder. Tem gente que não consegue nem fechar o olho para entrar naquele eu, que ela tá tão conectada com esse mundo material que quando ela fecha o olho, a ansiedade é tão grande que ela não consegue mais descansar a mente. Eu acho que esse é um extremo, né? Eu não sei quando você trata os seus pacientes, se você, nas suas análises espirituais só da casa, mas quando você chegou aqui, você fez uma análise minha que a gente nem postou porque tinham coisas muito pessoais, Sim. da Azul, né? Da minha sogra que chorou, que a gente não postou também, que são coisas pessoais. Né? O seu impacto na nossa vida foi muito intenso. E você já sente a energia de uma pessoa que está completamente, às vezes, desconectada ou ela está muito ligada a esse mundo material que ela não consegue fechar o olho para descansar, né? A maioria das pessoas que eu acabo pegando hoje são pessoas que estão no extremo. E o que é o extremo? É a Tipo, ansiedade? Depressão, UTI, as pessoas estão internadas, sabe? A família entra em contato falando, tô com uma pessoa em coma, tô com uma pessoa internada, tô com uma pessoa doente, tô com depressão no extremo, sou suicida. Então a gente pega sempre casos muito ao extremo. O seu estágio, você vê como estágio pós-médico, é o momento que o médico fala assim, bom... Não, a gente trabalha complementando. É ruim quando o médico abre mão do paciente porque o paciente perde as esperanças. E aí piora o quadro. Não, isso eu não tenho dúvida. É muito ruim. Eu vejo como um certo crime, porque você vira as costas pro cara que precisa de você. A gente complementa, a gente não substitui. Então tem muito médico que às vezes fala pra pessoa, cara, busca um acupunturista, busca um tratamento complementar ou até vai em centro espírita.